Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Biocast 21. E nesse, iremos discutir um pouco sobre a biossegurança. Mas o que seria exatamente isso? Não sabe? Isso você descobre depois da vinheta. Então, galera, a biossegurança é basicamente um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos que estão relacionados com as atividades, sejam elas de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. E esses riscos, eles podem comprometer a saúde do homem e animais, o meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Além disso, o tema abrange a segurança no uso de técnicas de engenharia genética e as possibilidades de controles capazes de definir a segurança e risco para o ambiente e para a saúde humana, também associados à liberação no ambiente dos organismos geneticamente modificados, os OGMs. Mas então, ouvinte, vocês devem estar se perguntando quando isso surgiu. Esse conceito começou a ser mais fortemente construído lá na década de 1970, com o surgimento da engenharia genética. E o procedimento pioneiro, ele utilizou técnicas de engenharia genética e foi a transferência e expressão do gene da insulina para a bactéria E. coli. No Brasil, desde a instituição das escolas médicas e da ciência experimental, lá no século XIX, vem sendo elaboradas nações sobre os benefícios e riscos inerentes à realização do trabalho científico, em especial nos ambientes laboratoriais. Porém, a biossegurança no país só se estruturou com a área específica nas décadas de 1970 a 1980, em decorrência do grande número de relatos de graves infecções ocorridas em laboratórios e também de uma maior preocupação em relação às consequências com a manipulação experimental de animais, plantas, micro-organismos que poderão trazer ao homem e ao meio ambiente. E quando a gente fala de biossegurança, né, a gente não pode também deixar de falar da manipulação dos agentes biológicos. E aí isso aqui traz um ponto muito interessante, porque lá nos anos 80, o número de guias e regulações que vão acabar afetando, né, a segurança para a operação em laboratórios clínicos, laboratórios de pesquisas, a questão dos laboratórios industriais mudou, porque com isso esses agentes infecciosos que são manipulados nesses locais, eles causam risco para o ser humano, e aí foi preciso fazer esses guias e essas regulações por causa dessa, dessa periculosidade, né, desses organismos. E aí, com base nisso, esses agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas, eles foram classificados pelo Ministério da Saúde por meio da Comissão de Biossegurança em Saúde, que é o CBS, e essa classificação colocou esses agentes biológicos em 4 classes, de 1 a 4, e é interessante falar também porque tem mais uma classe, que é a classe de risco especial. Então a gente tem a classe 1, 2, 3, 4 e a classe de risco especial. E quando a gente fala da classe de risco 1, a gente está falando dos agentes biológicos que vão oferecer um baixo risco individual. Eles também vão oferecer um baixo risco para a coletividade, e normalmente eles são descritos aí pelos pesquisadores, né, como agentes biológicos não patogênicos para as pessoas ou para os animais adultos, mas que estão sadios. E aí um exemplo que a gente tem de agentes biológicos que estão nessa classe é o Lactobacillus e as espécies também de bacilos. Aí já na classe de risco 2 a gente já tem outros agentes biológicos, só que agora esses agentes eles vão oferecer um moderado risco individual, e quando a gente fala da comunidade, eles vão oferecer já um limitado risco para as comunidades, porque eles vão provocar infecções no homem, né, nos animais, e a propagação deles na comunidade e também a questão da disseminação no meio ambiente vai ser mais limitado. E aí, por isso que esses agentes eles vão ser classificados como risco 2. Porque, além disso que eu já falei, eles têm também a questão de medidas terapêuticas e profiláticas eficazes, né, disponíveis para eles. Já quando a gente fala da classe de risco 3, já são agentes que vão oferecer aí um alto risco individual, né, individualmente falando, para o ser humano. E quando a gente fala da comunidade, eles vão oferecer já um risco moderado, porque eles vão possuir uma capacidade de transmissão, por exemplo, pela via respiratória, e vão causar patologias tanto nos seres humanos quanto nos animais.
e muitas das vezes essas patologias elas podem ser letais e que normalmente não existe medidas de tratamento ou de prevenção. E um exemplo desses agentes nessa classe de risco é a tuberculose. Já quando a gente fala da classe de risco 4, já são micro-organismos, né, agentes biológicos que vão oferecer um alto risco individualmente falando e também para a comunidade, com grande poder de transmissão, né, de transmissibilidade, principalmente pela via respiratória ou por uma via de transmissão que ainda é desconhecida. E quando a gente fala já do tratamento, esse tratamento muitas vezes não vai ser eficaz ou vai ser inexistente. Um exemplo de micro-organismo que está nessa classe é o ebola, né, que causou um surto lá na África recentemente, nos últimos anos, na última década. E já a gente tem uma outra classe, que é a classe de risco especial, que já vão ser agentes biológicos que vão oferecer um alto risco de causar uma doença animal, só que agora essa doença é grave e ela vai ter uma disseminação no meio ambiente também muito grande e que normalmente não existe ali no país que esse agente está presente, não vai ter medidas disponíveis para tratamento. E aí um exemplo de vírus que estão presentes nessa classe é o vírus da cólera suína, a gente tem o vírus da doença de Borna, o vírus da doença de Newcastle, o vírus da doença de Teschen e outros vírus. Pois é, Gabriel, e justamente as classes de risco dos agentes biológicos que vão definir os níveis de biossegurança dos laboratórios. Sendo assim, eles são divididos em 4 níveis de biossegurança, sendo o NB1, em que vai ter a manipulação dos agentes biológicos de classe de risco 1, o NB2 vai ser a manipulação dos agentes biológicos de classe de risco 2, o NB3 vai ser a manipulação dos agentes biológicos de classe de risco 3, e o NB4 ele pode ser a manipulação dos agentes biológicos da classe de risco 3, mas principalmente da classe de risco 4. Verdade, Evelyn. Ainda falando dos riscos relacionados ao ambiente laboratorial, é importante a gente ressaltar que o maior problema relacionado a esses riscos, ele não está diretamente ligado às tecnologias disponíveis para eliminação ou minimização de tais riscos, e sim no comportamento do profissional. E dito isso, é importante a gente tentar relacionar os acidentes às boas práticas cotidianas dentro de um laboratório. Mas o que seriam essas boas práticas dentro do ambiente laboratorial? Elas são um conjunto de ações que têm o objetivo de proporcionar a diminuição dos riscos no ambiente laboratorial, e elas são constituídas por atividades organizacionais do ambiente de trabalho e também por procedimentos básicos, como a utilização de equipamentos de proteção individual, a utilização de equipamentos de proteção coletivo, limpeza do ambiente, higienização do ambiente e entre outros. Játila, e além das boas práticas laboratoriais, ainda tem as medidas de contenção dentro de um laboratório, que vão servir justamente para a proteção dos profissionais, do meio ambiente e também da eficácia das operações laboratoriais, além de garantir o controle de qualidade do trabalho que está sendo executado dentro daquele laboratório. E as medidas de contenção são justamente as técnicas microbiológicas que todos os profissionais eles devem saber, já que são eles que vão manipular o agente biológico. E juntamente a essas técnicas temos as barreiras primárias, que vão englobar equipamentos de segurança de proteção individual e coletiva, que são os famosos EPIs, como por exemplo jalecos, luvas e máscaras, e os EPCs, que são lava-óleo, chuveiro e extintor. E tem também as barreiras secundárias, que vão estar mais envolvidas com a construção do laboratório, a localização dele e as instalações físicas, sendo que todas essas questões vão depender do risco de transmissão dos agentes específicos que vão ser manipulados dentro daquele laboratório. E é isso que vai estabelecer todas as barreiras secundárias. E o exemplo mais conhecido de barreira secundária é a cabine de segurança biológica, que é um dispositivo que vai proporcionar a contenção dos aerossóis infecciosos, que são provocados pelos procedimentos microbiológicos. Verdade, Evelyn. E um exemplo seria o da esterilização e proteção, onde não basta ver sistemas modernos de esterilização do ar ou câmeras de desinfecção das roupas de segurança, porque, por exemplo, se um profissional não lavar suas mãos com frequência adequada, ou então descartar o lixo de maneira errada, de nada adiantará toda essa tecnologia. Bom, ouvintes, como o Marco citou, a biossegurança vai abranger medidas de regulamentações destinadas a garantir a segurança e minimizar os riscos associados à manipulação de organismos vivos, especialmente aqueles que foram geneticamente modificados.
Os OGMs eles foram desenvolvidos a partir do avanço da engenharia genética, através da técnica de DNA recombinante. Essa técnica possibilita o isolamento de um gene de um dado organismo e sua transferência para um outro organismo. O resultado disso vai ser um indivíduo semelhante ao utilizado para receber a molécula de DNA recombinante, porém acrescido de uma nova característica genética, proveniente de outro, que não é da mesma espécie. Esse indivíduo vai ser chamado de transgênico. A criação dos OGMs deu origem a discussões científicas, éticas, econômicas e políticas. Então, a biossegurança está intimamente relacionada a essas questões. A avaliação de risco é uma parte fundamental na biossegurança. Envolve a análise cuidadosa dos potenciais efeitos negativos que os OGMs podem ter sobre a saúde humana, a biodiversidade e o meio ambiente. Isso vai incluir considerações sobre a disseminação desses genes modificados para espécies não alvos, também a possibilidade do surgimento de novas pragas ou doenças, os impactos na cadeia alimentar e a segurança alimentar em geral. Bom, Gabi, e a gente também não pode esquecer que a biossegurança ela também vai abranger a implementação de medidas de controle para evitar, a disseminação não intencional dos OGMs na questão ambiental e bem como a proteção dos trabalhadores que vão estar ali envolvidos na manipulação desses organismos. E aí isso vai acabar incluindo a criação de protocolos de segurança, a utilização de equipamentos de proteção adequado, a segregação de áreas de trabalho e também na implementação de medidas de prevenção para esses acidentes. Caramba, Gabriel, verdade. A biossegurança tem basicamente duas questões que estão dentro do sistema de biossegurança, que vai ser a regulamentação dos OGMs e a exigência de avaliação de risco. E dentro dessas agências regulamentadoras tem um exemplo, o CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança no Brasil, onde ela vai ter a responsabilidade de analisar, aprovar os pedidos de liberação de organismos geneticamente modificados. Isso vai garantir que sejam realizadas avaliações apropriadas de riscos envolvendo esses organismos e que sejam adotadas medidas de intervenção adequada. Então, ouvintes, chegamos ao fim do episódio e com ele a gente viu que a biossegurança vai ser muito importante tanto no controle dos riscos ocupacionais quanto no controle dos riscos de prejuízo ambiental que se originam das novas tecnologias científicas. Mas para que essas ações da biossegurança façam efeito, é necessário que todos os envolvidos em atividades de risco estejam corretamente informados sobre as diretrizes atuais, e também aptos a colocar elas em prática de maneira correta. Tchau!